Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site drjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida do Tino. Doutor, o que você acha de amizade colorida? Tenho uma amiga que conheço há mais de 9 anos e ficamos algumas vezes. Tino, eu acho o seguinte, não dá pra gente definir o que tá certo, o que tá errado, o que é bacana, o que não é bacana, se a amizade colorida pode ou não pode. Essa é uma decisão de cada casal. Então, se você tem uma amiga, vocês se relacionam de vez em quando e não tem um vínculo afetivo maior, não querem namorar, não querem ficar juntos, simplesmente querem fazer sexo de vez em quando e isso está tudo bem para os dois, ok. Só entender que uma decisão dessas pode não ser válida para a vida toda. Por exemplo, você se apaixona por ela, ou ela se apaixona por você, ou você conhece uma outra pessoa, ou ela conhece uma outra pessoa e simplesmente interrompe essa amizade colorida que tem com você. Te propõe um novo status de amizade, por exemplo, né, em que vocês continuem amigos, mas sem necessariamente fazer sexo. Então isso tudo pode acontecer. A gente tem que entender essas decisões como decisões de fases, de momentos que podem eventualmente mudar. E novamente, só vale se for legal para os dois. Se começar a dar dor de cabeça, angústia, sofrimento, vocês vão ter que rediscutir essa relação de vocês. É isso aí. E olha só a dúvida da Sula. Doutor, tenho a vagina e o ânus mais escuros que a minha pele e não me sinto confortável com isso. O que eu faço para clarear? Sula, a primeira questão que eu queria dividir com você é a seguinte. É muito comum que a vagina e o ânus e mesmo o pênis tenham muitas vezes uma coloração mais escura que a da pele. Isso é absolutamente normal e acontece com muita gente. Será que vale a pena você lançar mão de algumas promessas aí de clareamento dessas áreas do corpo ou vale a pena você se entender melhor com essas suas características que afinal de contas são comuns a muitas pessoas? Caso você pense em algum método e alguma tecnologia aí para clarear, consulte um dermatologista, um especialista e use métodos recomendados pelas sociedades médicas. Tem muita promessa por aí que traz mais prejuízos do que benefícios. Portanto, procure um dermatologista, um especialista, cheque que procedimentos podem ser feitos, mas antes pense se não vale a pena você aprender a lidar melhor com essas características que afinal de contas são suas. É isso aí. E olha só a dúvida da Maria. Doutor, tenho dores abdominais antes e depois de menstruar. O que pode ser? Maria, é importante a gente lembrar que essas dores abdominais, principalmente antes da menstruação, podem ter a ver com os movimentos do útero. Lembrar que o útero é um órgão muscular e, portanto, ele se contrai e essas contrações servem para expulsar o endométrio, o revestimento interno do útero que se acumulou durante o mês. Isso que dá origem à menstruação e muitas vezes isso pode provocar desconforto e dor na mulher. Algumas mulheres têm dores mais importantes, mais intensas, e daí, nesses casos, seria importante que elas checassem com o médico o que pode estar acontecendo. Se essa dor acontece todos os meses, ou se ela aumenta muito de intensidade, ou se ela continua a acontecer mesmo depois da menstruação passar, é um sinal que o ginecologista precisa fazer uma avaliação. Às vezes, situações como endometriose, que é uma migração de tecido do endométrio, do revestimento interno do útero, para fora do útero, ele pode provocar dor e desconforto importante durante a menstruação. Por isso tudo, é fundamental uma avaliação com um ginecologista. É isso aí. E olha só a dúvida da Clara. Doutor, as pessoas ficam mais teimosas quando envelhecem? Minha mãe lesionou o ciático e os médicos recomendam repouso. E por mais que a gente insista, ela não para quieta e continua com dor. Por que ela faz isso? Olha só, Clara, de fato, com a idade, algumas pessoas podem ficar mais teimosas, menos flexíveis, não querem obedecer tantos limites e tantas regras. Isso pode acontecer com algumas pessoas. Agora, pelo que você está contando pra gente, sua mãe teve uma lesão no ciático, teve uma recomendação
recomendação médica de descanso e ela não obedece. Com isso, ela sente dor, desconforto e pode até agravar o quadro. O que eu acho importante vocês fazerem? Conversarem com ela, explicarem para ela a importância dela obedecer a orientação médica. Se isso não estiver acontecendo, acho que seria bacana que vocês ligassem para o médico e reforçassem o contato do médico com a sua mãe para que ele deixe bem claro a importância do descanso e para que ela então respeite esses limites. Quanto mais ela repousar, mais cedo ela vai poder retomar suas atividades habituais. Isso é um outro ponto importante de deixar claro, tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida do Jason. Doutor, minha mãe engravidou e eu tenho poluição noturna. Será que pode ser culpa minha? Tipo, ela engravidar com meu esperma no lençol que ela lavou? Tenho ansiedade e estou sofrendo com isso. Jason, não tem como a sua mãe engravidar de um lençol que ela lavou. Mesmo que eventualmente você tenha ejaculado durante a noite, o esperma, o sêmen ficou seco ali no lençol. No momento dela lavar o lençol, a toalha, a sua roupa íntima, não tem como ela engravidar. Vamos reforçar aqui que só existe risco de gestação quando acontece penetração e ejaculação dentro da vagina sem nenhum tipo de método de proteção, sem camisinha, sem pílula anticoncepcional, etc. Mão, pênis que encosta aqui ou ali, lençol, toalha, sanitário, nada disso traz risco de gestação. Então você pode ter certeza que esse filho não é seu, pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, se você tem uma ansiedade, tem uma dificuldade de lidar com essa informação ou fica com essa ideia obsessivamente na sua cabeça, talvez seja importante procurar um serviço de saúde mental, o apoio de um terapeuta para te ajudar a se livrar dessa ansiedade. Mas pode ter certeza que a gestação da sua mãe não tem nada a ver com a sua poluição noturna. É isso aí. E olha só a dúvida do Cláudio. Doutor, qual o melhor remédio para tratar depressão? Cláudio, é muito difícil a gente responder para você qual que é o melhor remédio para tratar uma depressão. Porque cada pessoa pode ter um tipo de depressão e as respostas aos antidepressivos são muito individuais. Então, algumas pessoas melhoram com determinados tipos de antidepressivos, outras com outros tipos. E os antidepressivos são prescritos pelos médicos de acordo com a intensidade da depressão, o tempo da depressão, as características pessoais, eventuais restrições de saúde, uso de outros medicamentos. Por isso que não dá pra gente ter um carimbo de remédio antidepressivo ou do mesmo remédio antidepressivo para todo mundo. Isso tem que ser decidido caso a caso pelo médico junto ao paciente naquele momento. E em muitas situações, nem mesmo remédio é necessário. Em alguns casos de depressão, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, só para citar um exemplo, pode ajudar a pessoa. Obviamente, dependendo da intensidade, dos sintomas, do tempo de instalação dessa depressão e por aí vai. De novo, o importante, o fundamental é consultar um profissional de saúde mental, aí no caso um psiquiatra. É isso aí, boa sorte. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. Dr.